De forma subjetiva, para quem está assistindo, a gente já entendeu que a atuação do médico psiquiatra ela vai muito além do que as pessoas imaginavam, que era uma pessoa que só cuidava de casos específicos, pessoas com casos graves, né? Mas a gente vem percebendo, por tudo que você está falando, que é, de fato, realmente, assim, situações diárias, né? O médico pode estar ajudando. Eu acho que uma pergunta que as pessoas devem estar se fazendo nesse momento, que eu acho que eu vou no psiquiatra, né? Aí você falou, né, da questão da medicação. Ele vai tacar remédio em mim, vai lá. Aí eu quero que você desmistifique isso daí, doutora. Toda abordagem do psiquiatra envolve fármacos ou não? Então, assim, e por quê? Pronto, acho que isso é uma pergunta importante. Casos leves a moderados, a gente consegue sim tratar até mesmo sem medicação, né? Eu posso indicar somente a psicoterapia para aquele paciente quando eu vejo que é um caso leve e moderado. E assim, uma coisa que eu queria que você falasse assim, não somente remédios psiquiátricos, né? Porque assim, muitas vezes o paciente chega, de repente, com uma deficiência de vitamina, né? Então, assim, você, como profissional, vai estar preparada para fazer esse tipo de acompanhamento também. A gente está preparado para fazer esse tipo de distinção, né? O que é uma doença realmente que vai demandar um remédio psiquiátrico, que eu acredito que o paciente vai se beneficiar realmente daquele remédio psiquiátrico, ou se ele, fazendo uma terapia, iniciando com a mudança dos hábitos de vida, incluindo atividade física, mudando a rotina, os horários, se isso aqui também não vai, que a terapia não medicamentosa, né? Então, é um composto, né? Elas se somam muitas vezes para que a gente possa otimizar o tratamento. Agora, não, eu não tenho um perfil e atualmente a maioria dos colegas, né, que são mais da minha idade, assim, a gente não tem esse perfil de polimedicação, né? Eu já fiz até um trabalho sobre, já apresentei um trabalho num congresso de psiquiatria sobre a polifarmácia, né? Quando os pacientes naquela época, quando eu cheguei, né, para fazer a residência médica, eles de fato eram ali, tomavam muitas medicações para fazerem as mesmas coisas, atuarem nos mesmos receptores cerebrais, sem função alguma, sem indicação alguma, né? Então, o que eu prezo na minha clínica, que é o que eu prego também para os meus alunos, a gente vai usar o mínimo de medicação possível com a maior resposta clínica, né, a resposta clínica mais eficiente que eu conseguir. De preferência uma monoterapia, que é quando eu uso uma medicação só, mas eu posso, às vezes, precisar associar 2 ou mais medicações, mas nunca medicações que são para sedar, para deixar o paciente com uma dependência alta. Então, quando o paciente já chega para mim, eu já percebo, né, que alguns já têm uma certa resistência, um medo de tomar medicação, eu pergunto, qual é o seu medo? Né? E muitos vão falar, eu tenho medo de ficar dependente, eu tenho medo de não conseguir fazer minhas coisas, doutor, eu tenho medo de ficar com muito sono. E aí a gente vai escolhendo, pelo perfil do paciente, a melhor medicação para aquele paciente. Né? Se é um paciente mais idoso, se é um paciente mais jovem, se é uma paciente, por exemplo, que tem muita preocupação com o peso. A gente tem hoje em dia inúmeras possibilidades no mercado de medicações muito modernas e que trazem pouquíssimos efeitos colaterais. Claro, não podemos dizer que nenhuma vai trazer efeito colateral, porque remédio até de pirona, né? Se você for ler a bula lá, ela vai ter efeitos colaterais, pode dar alergia, pode dar a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Sim, então assim, claro, né? A gente tem os efeitos colaterais, eu sempre explico quais são para os pacientes e a gente consegue ir junto, escolhendo em conjunto mesmo, né? Eu nunca faço isso sozinha. E até no momento de desmame, o paciente tem que estar eu sempre converso muito antes para que a gente possa fazer um desmame num momento de vida seguro, né? Quando ele estiver já numa dinâmica mais saudável, porque muitos têm até medo, eles ficam tão bem com a medicação, com o tratamento, e aí já se passam 2, 3 anos, e que já está indicado mesmo, né, a suspensão da medicação, dependendo do quadro. E eu falo, e aí, vamos tentar tirar a medicação? Ai, doutora, deixa mais um pouquinho, vamos... deixa mais um mês. Né? Então, vamos negociando, assim, eu nunca tomo as minhas decisões. Vejam só, né? É tudo em conjunto com o paciente, nós vamos fazer isso juntos, eu vou caminhar junto com os meus pacientes, né? Eu não vou impor nada. Então, se é uma medicação que ele não está se adaptando, a gente tem inúmeras outras. Nós vamos tentar outras, né? E isso vai deixando o paciente mais tranquilo.
né? Vamos iniciar em dose baixa, vamos iniciar num horário que fique ok. Se não ficar ok naquele horário, a gente troca o horário. Tem várias formas da gente fazer isso e com segurança, né? E atendendo às expectativas dos pacientes.